módulo 41, 42, página 70, multiplicação de números racionais. Na multiplicação de números racionais, dados na forma fracionária, podemos encontrar multiplicação de um número inteiro por frações, multiplicação de frações ou até mesmo fração escrita na forma de porcentagem. Mostraremos alguns exemplos de como essas multiplicações são feitas. Exemplo 1. Um grande recipiente está cheio de farinha de trigo. Um cozinheiro usa porções dessa farinha para fazer várias receitas. Em cada uma delas, a quantidade de farinha usada corresponde a 2 nonos da quantidade total presente no recipiente cheio. Separando 4 dessas porções, que fração de toda a quantidade esse cozinheiro terá separado? Para responder essa pergunta, podemos efetuar uma adição. 2 nonos, mais 2 nonos, mais 2 nonos, mais 2 nonos. Que repete o denominador, né? 9, e soma as partes, os numeradores. 8. Em se tratando de uma adição de parcelas iguais, podemos escrevê-la também na forma de multiplicação. Considerando o resultado obtido, vemos que o número inteiro 4 multiplica apenas o numerador 2, enquanto o denominador 4 se mantém. Veja, 4 vezes 2 sobre 9. Então, essa forma de escrever em forma de multiplicação, né? Estamos repetindo, somando vários elementos, mesmo elemento. Quantas vezes esse mesmo elemento? 4 vezes? Então, 4 vezes 2 nonos, que é igual 4 vezes 2 sobre 9 é igual a 8 nonos. Logo, o cozinheiro terá separado 8 nonos da quantidade total do recipiente. Exemplo 2. A multiplicação mostrada no exemplo anterior, envolvendo número inteiro e fração, pode também ser observada no cálculo de fração de quantidade. Como exemplo, vamos pensar que no recipiente havia 72 kg de farinha. Então, se o cozinheiro usou 8 nonos da quantidade total, que é 72 quilos, que são 72, devemos calcular 8 nonos de 72. Lembrando que a preposição de, usada nas operações, nos dá a ideia de multiplicação. Temos 8 nonos de 72 quilos, 8 nonos vezes 72. Para calcular essa fração de quantidade, podemos seguir um algoritmo prático. Dividir 72 pelo denominador, que é 9, e aí vamos ter 72 dividido em 9 partes. E multiplicar o quociente obtido pelo numerador 8, que são as partes envolvidas. Afinal, estamos dividindo 72 em 9 partes iguais e considerando 8 dessas partes. Veja como fica. 72 dividido por 9 vezes 8, que é igual a 64. Portanto, o cozinheiro usou 64 kg de farinha de trigo. Uma outra maneira de resolver também, se você já trabalhou com multiplicação de frações, eu sei que 72 ele é divisível por 9. 72 dividido por 9 dá 8. E 9 dividido por 9, né? 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, 8 sobre 1. E aqui, estou multiplicando esse 8 aqui. 8 vezes 8, 64. Portanto, o cozinheiro usou 64 kg de farinha de trigo. Exemplo 3. Havia 3/5 de uma torta para a família de Silvana comer no almoço. A porção saboreada por eles corresponde a 1/4 dessa porção. Então, que fração da torta a família comeu no almoço? Essa pergunta pode ser respondida como uso de figuras, de acordo com a seguinte linha de raciocínio. Bom, havia 3/5 de uma torta. E 3/5. E aqui, 1/4 de 3/5. Então, a porção saboreada por eles corresponde a 1/4 dessa porção existente. Então, eu peguei essa porção, dividi em 4 partes, tá vendo?
e peguei apenas um dessas 4 partes, peguei apenas um. Tá vendo? Só peguei uma parte. Então, a parte que a família de Silvana comeu, que está em destaque, corresponde a 3/20 da torta. Podemos chegar a essa afirmação apenas por meio de operações. Novamente, considerando que a preposição de indica a ideia de multiplicação. Temos 1/4 de 3/5 é igual a 1/4 vezes 3/5, que é igual a 3/20. De maneira geral, podemos dizer que o produto de números fracionários é obtido pela multiplicação dos numeradores e dos denominadores. Nessa regra, incluímos fatores inteiros que também podem ser escritos na forma fracionária com o denominador 1. As regras de sinais são iguais às regras utilizadas para os números inteiros. Veja alguns exemplos. 7 vezes 2/3, que quando não tem, né, simboliza que está o 1 oculto. Então, 7/1 vezes 2/3. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 3, 3. 1/5 vezes 1/2, que é igual a 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. Menos 3/5 vezes 7/8 é igual. Menos com mais, menos. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Então, menos 21/40. D, menos 3/5 vezes menos 2/7. Menos com menos, mais. Aqui, ó, é só o segmento da fração, não tem sinal nenhum, que eu já peguei esse sinal, ó, menos com menos, mais, já pus ele aqui. Sinais iguais, o jogo de sinal é mais. 3 vezes 2, 6, e 5 vezes 7, 35, tá? Que não tem sinal de menos, mesmo que pareça, foi um erro gráfico aí. 6/3/5. Propriedades da multiplicação nos números racionais. Primeira propriedade, a de fechamento. O produto de dois números racionais é também um número racional. Sendo A e B dois números racionais, temos a relação A e B pertence ao conjunto dos números racionais. Então, A vezes B pertence, que é o resultado, né, de A vezes B, também pertence ao conjunto dos números racionais. Segunda propriedade comutativa. No conjunto dos números racionais, a ordem dos fatores não altera o produto, sendo A e B números racionais temos. A e B pertencem ao conjunto dos números racionais. Isso implica em A vezes B é igual a B vezes A, tá? Tanto faz eu inverter a ordem, que não vai alterar. Terceira propriedade associativa, na multiplicação de mais de dois fatores, sendo eles números racionais, podemos associá-los de diversas maneiras. Considerando A, B e C três números racionais, temos A, B e C pertencem ao conjunto dos números racionais. Isso implica A vezes B vezes C. Tanto faz eu multiplicar esses dois primeiro, quanto os dois últimos, ou A vezes e multiplicar o B e o C, tá? Vamos ter o mesmo resultado. Na multiplicação associativa. Quarta propriedade, elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, no conjunto dos números racionais, o número mais 1 é o elemento neutro da multiplicação. Sendo A1 número racional, temos sendo A um número racional, A pertence ao conjunto dos números racionais, implica que A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que tanto assim quanto na sua forma comutativa é igual a 1. Na quinta propriedade, o elemento inverso. Todo número racional, exceto o zero, admite um elemento inverso. O produto de um número com o seu inverso resulta em 1. A sobre B pertence ao conjunto dos números racionais. Isso implica que A vezes B e vezes o inverso, qual que é o inverso? Quem está no denominador passa para o numerador, quem está no numerador passa para o denominador. Invertemos a ordem, tá? Então, um número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Porque eu cancelo esse com esse, ó. Racionalizo esse com esse, né? E racionalizo esse com esse. 1, sendo A diferente de 0 e B diferente de 0. Importante, observe que o inverso de um número não apresenta sinal contrário ao número dado. O sinal não muda. Sexta propriedade distributiva. Na multiplicação de um número racional pela soma
ou diferença de números racionais, podemos distribuir o fator para cada termo da adição ou subtração, sendo A, B e C números racionais, temos A, B e C pertencem ao conjunto dos números racionais. Se isso implica em A vezes B mais C é igual a A vezes B, ó. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. A com B e A vezes B mais A vezes C. Da mesma forma que A, B, C pertence ao conjunto dos números racionais, sendo A vezes B menos C, A vezes B menos A vezes C. Fiz a distributiva aqui, certo? Então, agora vamos lá para as nossas atividades do 40. Cadê você? Do 41, página 91. Módulo 41 e 42. Multiplicação de números racionais. 1. No texto teórico, apresentamos as propriedades da multiplicação de números racionais. Escreva um exemplo para cada uma dessas propriedades. Propriedades do fechamento. Fala que multiplicando dois números racionais, eu vou obter outro número racional, tá? Então, vocês podem inventar aí, ó. 2 sobre 3 vezes 1 sobre quinto é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 e 3 vezes 5, que é igual a 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. 2 sobre 15. Aqui também ele utilizou um outro exemplo que resultou no mesmo número racional. Propriedade comutativa, né? Então, se eu pego aqui 2 sextos vezes 1 sobre 7 é igual a 1 sobre 7 vezes 2 sextos. 2 vezes 1, 2, 6 vezes 7, 42. 1 vezes 2, 2, 7 vezes 6, 42. Tá? Então, aqui foi o exemplo que o livro usou. Propriedade associativa. Propriedade associativa. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3 vezes 5 sobre 2. É igual a associativa, tanto fazer associar esses dois primeiro, ou 1 sobre 2 vezes 1 terço vezes 5 sobre 2. Que 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Fica 1 sexto vezes 5 sobre 2. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 2, 12. 5 sobre 12, que é igual a... Repito aqui, né? 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 6, 12. Então, tanto faz pegar os dois primeiros termos com os dois últimos, na propriedade associativa, aí eu vou ter o mesmo resultado, tá bom? Agora, a propriedade do elemento neutro, que é multiplicar uma fração por um, que vou ter a mesma fração, tá? Aqui nós temos menos 2, 7. 2 sobre 7 vezes 1, que é igual a ele mesmo. Propriedade do elemento inverso, então eu vou pegar uma fração, 2 vezes 3 vezes o inverso. Que é o inverso? Eu só vou inverter a ordem. Mas simplifico esse com esse. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Simplifico esse com esse. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Deu 1, certo? Que ele utilizou esse termo. Que ele multiplicou. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Aí ele 6 dividido por 6. Propriedade distributiva. 1 vezes 2, e aqui eu tenho a adição. 1 sobre 3 mais 1 sobre 5, que é igual a 1 vezes 2. 1 sobre 2 vezes 1 terço. Mais, né, que é esse sinal aqui de mais. 1 meio vezes 1 quinto, tá? Aqui temos 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Aí aqui tirou o mínimo de 6 e 10, que é 30.
30 dividido por 6, 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. Que é igual a 8 sobre 30. Se você utilizou outra, ou quer utilizar, não tem problema, tá bom? 2. Fazendo uso da multiplicação, traduza cada expressão para linguagem matemática e resolva. O dobro de 3 quintos. O dobro de 3 quintos. Né? 2 vezes 3 quintos. 2 vezes 3 quintos é igual a 6 quintos. O triplo de 5 onzeavos. Triplo de 5 onzeavos. 3 vezes 5 sobre 11. 3 vezes 5, 15. 3 quintos de 1 quarto. Consegue fazer aí? 3 quintos de... O de vai te lembrar a multiplicação, né? De 1 quarto. Vai dar 3 sobre 20. Ok? 1/3 de 2 nonos. 1/3 de 2 nonos é igual a 1/3 de 2 nonos. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 9, 27. 3. Determine o produto em cada multiplicação. 2/3 vezes 7 nonos. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 9, 27. Menos 3 sobre 5 vezes 2 sétimos. Vou pôr o menos de fora, tá? Aqui. E 3 vezes 2, 5 vezes 7. 6 sobre 35. E o sinal de menos. Não vamos lembrar, tá? 7 nonos vezes menos 1 sobre 10. Vamos pôr o menos de cá. 7 vezes 1 e 9 vezes 10. 7 sobre 90. Letra D. Menos 5 sextos vezes menos 7 nonos. Menos com menos, mais. 5 vezes 7 e 6 vezes 9. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 9, 54. Menos 2 sobre 9 vezes menos 4 sobre 5. É igual a menos com menos mais. 2 vezes 4 e 9 vezes 5. 8 sobre 45. F, menos 1 meio vezes 2 terços. Menos 1 vezes 2 e 2 vezes 13. 2 vezes 13. 2, gente. Então, dá 1 vezes 2, 2. 2 vezes 13, isso, 26. Houve um erro aqui de impressão, mas o resultado correto é menos 2 sobre 26, tá? E aqui, ó, se quiser, os dois são pares, se você quiser simplificar, 2 dividido por 2, 1, 26 dividido por 2, 13. Oh, gente, 13. Qualquer um desses dois resultados é válido. Aqui, ó, eu vejo dois números iguais, e um tá no denominador e outro no numerador. Eu sei que isso aqui futuramente eu vou simplificar. Então, já fica esperto quando você vê a multiplicação e vê os caras iguais e eles estão invertidos, futuramente, para a gente reduzir números, a gente vai ter que pensar já em simplificar, tá? Deixa eu ver se tem 4. Uma fração pode ser escrita na forma de número decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador. Com base nessa ideia, faça o que se pede em cada item. Efetue a multiplicação 1/4 vezes 1 meio, indicando o resultado em sua forma fracionária. Então, 1/4 vezes 1 meio. 1 vezes 1 sobre 4 vezes 2. 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8, certo? Agora aqui na 2, com o auxílio da calculadora, transforme cada um dos fatores da multiplicação anterior em número decimal, multiplicando esses números decimais. Olha que maravilha. 1/4. Para eu saber quanto que é 1/4, vamos transformar ele em decimal. 1 dividido por 4. O 4 é maior, né, do que o meu dividendo, então ponho 0, agora acrescento um 0. Que número que eu vou multiplicar 4 que dá 10 o próximo? 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Acrescento 0. E aqui, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, eu sei que 1 aqui é
0,25. E 1 sobre 2? 1 dividido por 2. O 2 é maior do que o meu dividendo, então eu tenho que pôr um 0, para acrescentar o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, 0,2 é 0,5. Agora eu vou multiplicar 0,25 vezes 0,5. 0,25 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0, 0. E 1, 1. Aqui tudo dá 0, né? 0, 0, 0. Soma. Dá 5, 2, 1, 0. Ó, quantas casas eu tenho que tirar ali? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, vai dar 0,125. Ok. A fração obtida no item A corresponde ao decimal encontrado como resposta no item B. Bom, para eu saber, eu pego 1 e divido por 8. Ó. 1 dividido por 8. Não dá, né? Então, põe 0, para pôr 0. 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Põe o 0. 0. Não faço nada aqui? Não, porque já tem a vírgula. Aqui, se sobrar só o número, eu vou podendo colocar o 0, tá? Sem problema nenhum. Bom, 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, 4. Põe o 0. 8 vezes 4. 8 vezes 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, o resultado deu 0,125. Então, foi o mesmo encontrado? Sim, pois 1/8 é igual a 1 dividido por 8, que é igual a 0,125. Então, tá certo. 5. Complete cada lacuna de acordo com a sentença dada. A. O inverso de 7 sobre 5. O inverso eu vou inverter, né? Quem tá no meu denominador sobe pro numerador, quem tá no meu numerador desce pro denominador. Fica 5 sétimos. O inverso de menos 2/3 vai dar menos, que é o mesmo sinal, viu? 3 sobre 2. O inverso de menos 6 vai ficar, aqui ó, tem um embaixo, tá? Quando não vê número, já acrescento, vai ficar menos 1 sobre 6. O inverso de mais 1/8, mais 8 sobre 1. O BMAP. Ângela tem uma caneca com capacidade para 2/3. 2/3 L de água. Que fração dessa caneca ela encherá com meio litro de água? Então, vamos verificar. Continuando, a Ângela tem uma caneca com capacidade para 2/3 de água. 2/3 litros de água. É a caneca. E aí ele pergunta que fração dessa caneca ela encherá com meio litro de água. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma representação aqui, ó. 3, 6. Eu sei que 2/3 aqui eu vou representar 1 litro de água. Essa figura aqui também representando 1 litro de água. E aqui ao lado eu vou ter que desenhar uma caneca. Só que eu preciso colocar eles na mesma divisão. Por exemplo, 2/3. Qual que é o MMC de 3 e 2? Então, eu vou colocar eles na mesma partição, na mesmo tipo de divisão. Bom, eu sei que 3 e 2, o MMC de 3 e 2
2, 1, baixo 3, 3, 1, né? Eu fatorei e obtive 6. Eu sei que o MMC entre eles dois é 6, então eu vou dividir meu litro em 6 partições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, meio litro eu sei que representa apenas aqui, né? Agora a minha caneca. A minha caneca, para eu colocar ela nessa partição aqui, eu sei que, olha aqui, vamos fazer igual a gente, vamos colocar numa fração equivalente. Ó, como que eu posso pensar numa fração equivalente para o meu denominador virar 6? Ou faço aquele 2/3. Qual que é a fração equivalente para o 3 virar 6? Vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que 4/6 é uma fração equivalente a 2/3. Ou seja, se eu falo para vocês que eu tenho uma pizza e eu comi 2/3 dela e falo para vocês que no outro dia essa pizza eu, ao invés de comer 2/3, eu comi 4/6, mas a proporção, o tamanho, né, que eu comi foi a mesma quantidade, só estava dividido em pedaços diferentes. Então, por isso que eu vou trazer a equivalente, porque eu dividi tanto o 2 e o 3, eu encontrei um denominador comum entre 3 e 2, que é 6. Então, eu dividi isso aqui para 6 partes e esse aqui um equivalente para 6. Então, aqui, o que eu faço para passar para 6? Vou pôr aqui para cá. Ó, eu tenho que multiplicar o 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 3, 3. Então, fica 3/6. Por isso que aqui, 3/6. Bom, eu vou pôr a caneca aqui, que ela também tá dividida em 6 partes agora. Só que a caneca, ela é 2/3, 4/6. Então, a caneca, para encher a caneca todinha, eu vou utilizar quantos? Eu vou utilizar 4, ó, 1, 2, 3, 4. Para encher a caneca todinha, eu sei que são 4 dessas aqui, ó. Vou fazer só um imaginário aqui, porque a minha caneca só são 4/6, tá? E aqui eu pus a idealização de 1 litro, mas é apenas meio litro que eu vou encher, tá? Ou seja, 3/6. Então, ele pede que fração representa esse meio litro nessa caneca. Tá vendo que aqui, ó, o meio litro deu aqui? Então, se a gente comparar a caneca, qual que é a representatividade da caneca? 1, 2, a caneca toda tá dividida em... Agora aqui, ó, eu não vou pegar mais a referência que eu usei para divisão equivalente. Eu vou olhar a caneca. Aqui é a minha caneca todinha. Aqui é a minha caneca. Em quantas partes eu dividi a caneca? 4 partes. E quantas partes significa meio litro? 1, 2, 3. 3 de 4 partes. Então, letra C, certo? Então, uma outra maneira de pensar é assim, ó. Uma outra maneira de responder essa questão. Ó, se, como 2/3 de litros de água enche uma caneca, então,
Para encher 3 canecas, eu multiplico por 3, né? Eu multiplico essa quantidade por 3, então vai ficar 3 vezes 2 terços de litros. Ó, o que vai acontecer aqui? 3 vezes 2, 3 vezes 2 sobre 3 litros. 3 vezes 2. Tá vendo o que é 3 e 3? Então, eu posso simplificar? Ó, 3 por 3, eu posso simplificar. 3 dividido por 3 é 1. Eu posso multiplicar. 3 vezes 2, 6 sobre 3, L. 6 dividido por 3 dá 2 litros. Então, eu sei que 2 litros enche 3 canecas. Bom, eu sei que desses 2 litros, quanto equivale a meio litro? Eu sei que em 2 litros eu tenho, para simbolizar meio litro, eu sei que esses 2 litros representam 4 partes, né? Ó, 2 litros. 1 litro, 1 litro. Meio litro simboliza o quê? 1, 2, 3, 4. Simboliza 1/4, né? Desses 2 litros, tá? Então, 2 litros enche 3 canecas. Então, se eu pego se eu pego 2 litros vezes 1/4, que simboliza, né, a meio litro, então, vezes 1/4, eu vou obter quanto aqui? 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, vou obter o meio litro, né? Certo? Então, se 2 litros vezes 1/4 é igual a meio litro, então, se eu sei que se eu pegar 2 litros e multiplicar por 1/4, eu vou ter meio litro, então, se eu pegar as minhas 3 canecas e multiplicá-las por 1/4, eu vou ter quanto? 1/4 que significa, ó, aqui eu não multipliquei por 1/4 os 2 litros e obtive meio litro. Então, aqui também eu vou multiplicar por 1/4 e vou saber o que ele enche desse meio litro. Ele enche 3/4 de uma caneca. Essa é uma outra maneira de você ver, certo? Bom, então é essa e tarefa de casa, dia 15 de abril, página 92 e 93, tá bom? Então, essa é a tarefa de casa, certo? Vamos que vamos. Muito obrigada.